Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast SPcast, um projeto da Escola SP Aviação e Treinamentos. E hoje temos aqui conosco um convidado super especial. Eu conheço ele há muitos anos pelas redes sociais. A gente não se conhecia pessoalmente, estamos tendo a oportunidade hoje. Acompanho o trabalho dele já faz um tempão. E fico muito feliz de você ter aceitado. Bom, como é que começou a trajetória dele? A mãe dele foi a primeira inspiração dele na aviação. Ele trabalhou na Avianca, Gol, como comissário de voo, instrutor, empresa, escola de aviação também. Então, ele tem bastante bagagem. Facilitador de CRM, da aula de emergência, combate ao fogo, sobrevivência, enfim. Nosso convidado é o Fábio Valentim. Bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Prazer ter você aqui. Tudo ótimo. Tudo bom? É um prazer. Fábio. Obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Ótimo, legal. E realmente a gente já se conhece há um bom tempo, né? Tempão. Mas pessoalmente não tinha acontecido. Não, é a primeira vez. Eu Muito vim obrigada. acompanhando também o trabalho da SP Aviação, até por gostar da parte de sobrevivência, emergência, aquela coisa toda, né? E, olha, é um prazer realmente estar aqui. Para falar de aviação. De verdade, obrriada. Fábio, você pode se apresentar para o pessoal em casa que gostaria de saber um pouco mais da sua trajetória? Opa, vamos lá. Eu sou o Fábio Valentim. Então, como você falou, a minha primeira inspiração na aviação foi minha mãe. Ela trabalhava na Varig e em outras empresas também, né? Trabalhando em solo. Uhum. E aí, aquela coisa de garoto começando a ver avião, aquela coisa no aeroporto. Eu lembro que meu pai me levava para buscar ela no aeroporto, lá no Santos Dumont, enfim. Você é do Rio? Eu sou do Rio, isso. E aí, eu cresci com esse ideal e, poxa, quero ser piloto, né? Era a primeira coisa que eu vi, assim. E, bom, enfim, levei isso, só que era uma coisa um pouco distante, né? Mesmo que minha mãe, na época, fosse da aviação, e eu lembro quando ela saiu da aviação, eu era criança, então eu acabei me distanciando um pouco disso. Ocorre que quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei com vendas, área comercial de uma forma geral, né? Eu comecei trabalhando na rua mesmo, com planos de celular para a empresa, batendo porta em porta. Legal. E eu cheguei até supervisor comercial em empresas coligadas a bancos como Bradesco, Itaú, ou seja, percorri uma boa carreira nisso aí. Foi bem complexo, mas foi uma escola. Eu vi que, na verdade, assim, tudo que eu sei com relação a como lidar com cliente, como falar e tudo mais, assim, isso veio muito antes do curso de comissário. Legal. Então, nossa, né? Eu lembro de uma coisa que um patrão que eu tive falava, né? Você precisa saber falar bem você fala muito bem com esse cliente. Mas eu tenho esse, e a gente tem Vários que desenvolver perfis, né? a habilidade de lidar com todos esses perfis, fazer leituras, todos eles. E assim foi. Quando eu já tinha lá meus 30, 31, por aí, já pai, casado, já resolvido essas primeiras partes, assim, né? Eu resolvi buscar o que realmente eu gostava, porque tinha uma coisa que era interessante, a parte que eu mais gostava era quando eu viajava a trabalho. E quando eu viajava a trabalho, somente na parte do avião. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E que eu não tô dentro do avião. A parte mais legal de todo o meu trabalho. Por que eu não junto as coisas? Meu Deus do céu, né? Só que, assim, o sonho de criança era ser piloto. E quando eu parei, olhei pra minha carreira, como é que era e tudo mais, falei, cara, a minha habilidade é lidar com gente, lidar com pessoas. Tanto que eu falo no trabalho lá que hoje eu sou um comissário diferente, né? Que a maioria dos comissários, eu gosto de lagalha, eu gosto de galha. Eu não gosto, não. Pra mim Você é a gosta pior da passarela? posição. Eu gosto da treta. Eu gosto de ficar ali na frente, na contato com o passarela. passageiro, né? Eu gosto daquela bagunça ali. Eu gosto de lidar Gerenciar a crise. Quanto mais problema, gosto. melhor. Pode mandar pra mim, eu prefiro. Eu já gosto. E assim, eu procurando, né, saber como é que isso se encaixava, eu falei, por que não comissário de voo? E eu busquei um curso de comissário de voo. Isso lá no Rio? Lá no Rio, né? A escola já fechou as portas. A antiga escola Skylab era uma das mais tradicionais do Rio. E eu busquei porque era uma escola que tinha no aeroporto Santos Dumont. Sim. Aí aquela ideia de, poxa, de repente alguém lá pode me indicar para alguma coisa. Não adiantou de nada. Tive que buscar tudo. Mas tudo bem. Isso em 2014. Quando fui... Lembro que em 2015 eu cheguei a fazer um processo seletivo na então TAM. Né? A turma não iniciou. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. E, como eu falei, já mais de 30 anos, filhos, aquela coisa toda, muita gente, mas de repente isso não é o caminho. Só que eu insisto. Eu não tinha terminado isso, então a gente precisava finalizar. Em 2016 eu entro para a Gol como auxiliar de aeroportos, né? Passando todas aquelas dificuldades, quem trabalha numa contingência e tudo mais. E em 2017 eu consigo finalmente vir para o voo, mas na Avianca Brasil. Lá eu consegui a minha primeira oportunidade de dar aula. Já tinha alguma experiência de falar com pessoas assim em treinamentos, quando trabalhava com banco e tudo mais. Eu levei isso para lá, mas ali eu aprendi a dar aula.
Ali realmente eu aprendi a como lidar com alunos, situações diferentes, né? Porque fora ser instrutor no voo, você também era instrutor de Não, solo. na verdade era só no solo. Só que eu lidava Só com no mocap, ele dava, Tá. dava aula no Workfire ali em Guarulhos. Assim. Isso. Isso na Avianca. Na Avianca. Tá. E tu Isso. entraste como comissário na Como Avianca. comissário. Tá. E foi interessante porque, assim, era uma matéria que eu ministrava não só para comissários, mas tinha um pedaço que eu também lidava com comandantes, com pilotos. Então, a gente aprende a lidar com todos os públicos e todas as suas particularidades. Ocorre que a Avianca finalizou as suas atividades, né? E quando eu percebi que isso já estava acontecendo no final, tinha, graças ao bom senhor, uma vaga aberta na Gol Linhas Aéreas, eu já me inscrevi. Né? E participei de um processo seletivo comum, não cheguei a participar daquelas turmas especiais para quem saiu da empresa anterior. Passei, entrei e quando eu cumpria já os mínimos de tempo, eu também entrei para o ensino na Gol. Inicialmente como instrutor de CRM e depois aí, facilitador das outras matérias, aí, como emergência, primeiros socorros e tudo mais. Tu chegaste a dar instrução em voo, Valentim? Não. Em voo não, porque... Fosse direto para o treinamento. Na verdade, a minha grande vontade era dar instrução em voo. Só que hoje na empresa, a gente... O instrutor de voo, ele precisa ser depois de você ser chefe de cabine. Sim. E eu ainda cumpro a função de auxiliar. Chefe. Tem que ser chefe. E é uma briga. Tem todo um Vamos lá. protocolo diferenciado. senioridade. É uma particularidade da empresa. Entendi. Né? Mas o meu objetivo principal é na instrução no voo. Mas eu preciso passar por tudo aquilo, ser chefe e tudo mais. E agora distanciou um pouco mais. Porque com a nova operação internacional, a nova aeronave, eu escolhi eu saí um pouco da fila de chefe e ficar como auxiliar no se AID. dedicando mais. Exatamente, Como no AID. auxiliar no AID. No AID, isso. Aí depois a gente verifica aí, depois de um passinho de aprender cada um pouco vez, mais né? isso daí, beleza. Lá na empresa tem uma particularidade diferente de algumas outras que eu vejo que promoções como chefe e instrutor de voo saem com um pouco menos de tempo. Lá demora um pouco mais. É um pouco mais chato nessa parte, mas eu vejo também de uma forma interessante. Quem sai chefe, quem sai instrutor, realmente sai com bastante experiência. É porque tem bastante bagagem, né? Exatamente. E aqui estamos. Muito bom. Muito Isso. bom. Valentim, a gente sabe que hoje em dia não é mais obrigatório o curso de comissário pela ANAC. Não é mais um curso homologado, auditado, enfim. Embora muitos ainda acreditam que sim. Não, gente, não é. Lá no site da ANAC tem até uma página que diz isso, que o curso de comissário não é mais obrigatório. Entretanto, o que você acredita que são os requisitos mínimos para alguém que quer entrar na aviação hoje? Certo. Olha, isso é uma coisa que eu vinha pensando durante muito tempo. Eu já pensava desde a minha formação inicial, porque eu queria saber o que era necessário para eu me encontrar nesse mercado. Uma vez que eu tinha vindo de área comercial e era diferente e tudo mais. Muita gente fala sobre gostar de lidar com pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas, eu adoro isso, adoro aquilo. Na primeira chamada do passageiro, ele fecha a cara. Então, assim, eu sinto falta de que os alunos venham com cursos ou pelo menos uma formação mínima que seja voltada à inteligência emocional, lidar com Porque pessoas. tem que ter muita, né? Nossa Senhora. Muita. Exatamente. Assim, é claro que a formação técnica com relação a idiomas, com relação a primeiros socorros, emergência, suas particularidades são extremamente importantes. Mas se você não sabe fazer uma leitura do passageiro, se você não sabe a diferença de lidar com um passageiro na ponte aérea que tem um perfil e uma senhorinha, de repente, no interior do Nordeste que tem um outro perfil, se essa leitura não é feita, de nada adianta. Se é um passageiro frequente ou se é alguém de primeira viagem, essa percepção, essa leitura é importante. Demais. Né? É claro que com o tempo, com certeza, tu já sabes disso, a gente adquire isso, né? Sim. Mas, de repente, se os comissários iniciassem com um pouco mais de traquejo, né? A bagagem vem com o tempo, com um pouco mais de traquejo nesse sentido, bem... Assim, eu observo que a gente Bem tem hoje levantado, uma transição de gerações, né? E a gente entra numa geração que tecnologicamente é bem superior talvez a que nós participamos, mas eu sinto falta de mais gente com gente, lidar com pessoas, saber falar e gostar realmente de falar com pessoas e não somente com a máquina.
São habilidades que talvez a gente tenha adquirido na vida, não necessariamente num curso, a gente pode ter lapidado. E, claro, não estou englobando, tratando de todos, mas temos aí vários talentos, mas de uma forma geral, hoje temos uma geração que tem uma facilidade muito grande para a tecnologia, mas um talento Mas o trato pessoal fica um pouco menor. Mas o que é que o comissário faz de verdade? É o servir. Exato. E o servir exige algumas competências. Exato. Né? E uma delas, essa daí é ter a sensibilidade, né? É a empatia, é aquilo de você estar passando num corredor, o passageiro está fazendo sua ronda, né? Para quem não sabe o que é ronda, a gente faz a cada 30 minutos, o comissário faz rondas de segurança a cada 30 minutos para entender se tem alguma coisa de errado acontecendo na cabine, ajudar alguém. É ter a percepção, a sensibilidade. Tem alguém na janela, tá olhando para você, volta e pergunta, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Exato. É isso, Até né? Às vezes é só na água, porque às vezes o passageiro não quer levantar para atrapalhar aqueles ali que estão dormindo, né? Então, acho que essa sensibilidade, exatamente, ela é bem importante. A gente tem umas particularidades assim, por exemplo, vamos pensar num voo, toda empresa passa por isso, um voo saindo de Natal, ou João Pessoa, por volta de meio-dia e meia. Temos muitos passageiros ali que vieram do interior dali do seu estado, né? Do Rio Grande do Norte, da Paraíba, em viagens, talvez, de carro de 6 a 8 horas, não comeu nada, e você vê que a pessoa está quieta porque ela tem vergonha de pedir. E aí você já conhecendo, já sabendo lidar com pessoas, poxa, ele não está confortável. Vou lidar com essa situação. Assuntos como, por exemplo, a possibilidade de tráfico humano. Isso é uma possibilidade. Voos que linkam ou até uma importunação, né? Uma importunação, exatamente. Alguém viajando desacompanhado, um menor, um idoso, e aí sofre algum tipo de importunação, e a gente que está olhando aquilo ali tudo. Exato. E é o papel do comissário. Então, você percebe que, assim... até o momento a gente não falou sobre particularidades de primeiros socorros, emergência comunitária, mas sobre lidar com pessoas. Se eu não tenho uma leitura de que realmente há uma necessidade, de que adianta esse outro conhecimento? Então, de tudo que nós temos, eu sinto muita falta hoje de mais conhecimento nesse ponto. Né? O Valentim, deixa eu te perguntar, aproveitando assim, a tua experiência em instrução, tu achas assim, porque a gente tem muito questionamento nesse sentido, né? A formação do curso de comissário, depois ele entra na empresa, algumas disciplinas são revistas, um pouco mais direcionadas, com uma carga horária menor, ou direcionadas, por exemplo, emergências gerais que tu citaste há pouco, obviamente direcionadas ao equipamento que ele vai voar. Primeiros socorros, uma carga horária um pouco mais reduzida, regulamentos da profissão, tem lá para a gente aprender como é que é o dia a dia. Na empresa aérea, além dessa parte da preparação para tirar o CHT do equipamento que ele vai voar, existe alguma formação que a empresa invista, já pensando talvez nisso que tu mencionas, ou como o tempo é curto, como a necessidade é urgente, a empresa, e estou falando de uma maneira geral, não da tua, ou a empresa não tem tempo para isso? Olha, tem, mas é uma carga horária realmente muito apertada. De uma forma geral, por exemplo, eu lembro que eu te pergunto isso, deixa eu só estender, desculpa, um pouco mais. Eu tenho certeza que muitos de nós que trabalhamos com instrução gostaríamos que a empresa ficasse com esse comissário contratado 3 meses em formação, o que não acontece. Geralmente é 45 dias. Né? Porque a necessidade da escala é que dita as regras. É por isso que eu te pergunto, será que como é que a empresa vê isso? Como é que ela lida com isso? Então, tem. Né? Em todas as empresas onde eu participei da instrução, sempre teve uma matéria com algum nome específico voltada ao atendimento ao cliente. Era uma matéria que não tinha prova, né? Mas onde a preocupação maior era buscar realmente essa reflexão sobre o que é realmente o atendimento, aquela percepção de que a pessoa, muitos ali investiram ali, de repente, meses de economia do salário para aquele momento. E, então, assim, veja bem, para gente que voa, é mais um voo na escala. Para aquela pessoa, é um evento. É o voo. É o voo. Né? E eu só me dou conta disso quando eu lembro quando isso era para mim. Então, são matérias que trazem isso, né? Para a gente ter um mínimo de respeito e realmente tornar aquilo uma experiência diferenciada. Agora, quando a gente olha para a carga horária, eu lembro que até
Então, um ano atrás, a gente tinha aí os 45 dias aproximadamente, isso de dias úteis de treinamento. De treinamento inicial. De treinamento inicial. As últimas turmas, e isso é regulamentar, isso está dentro dos escopos todos da ANAC, as últimas turmas que eu tive a oportunidade de mencionar, tiveram aí 25, 26 ou 27 dias úteis. É muito curto. Então, uma matéria que talvez eu precisasse ir com tranquilidade de uns 2 dias, eu tenho metade de um dia. Então, isso quer dizer que o curso de comissário, mesmo sem ser obrigatório, ainda é importante. Extremamente importante. Tá vendo, pessoal? Pessoas. É engraçado. Curso de comissário não é qualquer curso. A gente está falando com um cara muito experiente, que é instrutor de escola, de empresa, enfim. É uma baita de uma bagagem para quem quer começar. E, inclusive, as empresas, elas cobram isso no edital de seleção, né? Embora não seja mais obrigatório, elas continuam, que a Paula pedindo a formação do Valentim, me fala uma coisa. O que você acredita que é mais desafiador quando, no primeiro treinamento, né? No treinamento inicial, o comissário acabou de chegar, sei lá, em alguma empresa aí aérea, não vamos citar os nomes, mas enfim. Sim. O comissário entrou, ingressou. O que você acredita que é mais desafiador para essa galera que está começando a voar? É o treinamento teórico, prático? O que você acha que é? É tudo. É tudo. É muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que ele assustou vocês. Exatamente, é tudo ao mesmo tempo e elevado à quinta potência. Porque eu sempre falo com o pessoal, quando eu pego um aluno inicial, principalmente quando é um aluno interno, quando ele vem, de repente, trabalhar em aeroportos ou outro setor, que é a dificuldade de você virar a chave. Jura? Eu achei que fosse mais fácil, porque ele já conhece a cultura. Assim, vamos lá, a minha experiência foi de ter um pouco mais de dificuldade com alunos internos. Sério? Por quê? Porque durante anos ele vinha num ritmo, ele vinha com uma percepção da empresa. Nesse sentido, tá? Exato. Então, assim, eu mesmo, por exemplo, quando eu trabalhava em aeroportos, então você vê que eu já tenho um tom de voz que eu preciso tomar cuidado, porque se eu falar, de repente, na galha com um pouco mais de vontade, a gente escuta um avião inteiro. Imagina isso na pista, aquela coisa toda. De repente, estou andando no avião e eu tenho que falar de forma diferente. Eu tenho que ter um outro tom de voz, uma outra forma de falar. É difícil para algumas pessoas isso. Mas não só isso, o costume de lidar com situações particulares da empresa é diferente quando você é comissário. Eu falo que, olha só, quando você pensa numa empresa aérea, para quem está começando agora, né? Até mesmo para quem vem de outros setores, vou pensar numa empresa tal. A gente pensa em quê? Vem aquela imagem do técnico de manutenção, com todo respeito aos colegas técnicos. Mas não. Eu penso no RH. Não. Você pensa na aeromoça, não é nem no comissário. Você pensa na aeromoça. Entendeu? Então, todo o holofote está voltado à equipe comercial. É necessário uma postura diferente. É necessário uma maneira diferente de lidar com as coisas. Talvez aquilo que você fazia uma ligação e falava com um pouco mais de energia, quando você é comissário... Com licença. Será que talvez muda? É quem passa na cadeia de atendimento, é quem passa maior tempo com o cliente, né? Exatamente. Porque, assim, por mais que a loja, sei lá, 10, 15 minutos, ou talvez um pouco mais uns 10 minutos no check-in, o voo dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas. Mesmo quem já trabalha na empresa, é um tempo maior. Quando vai para esse setor, entende. Até a gente, quando sai do Nacional, vai para o Inter, é uma outra empresa, é uma outra aviação. Exatamente. É totalmente diferente. Exatamente. Né? Então, imagina, quem sai, de repente, de um administrativo, porque fez curso de comissário, enfim, quer voar, e chega num treinamento de comissário, é outra empresa, outro traquejo, né? outra pegada. Mas até o aluno novo também, e isso é muito interessante, porque assim, eu tive a tristeza de ver algumas pessoas que foram demitidas durante o treinamento. Eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar. Bom que todos viemos perguntar. Eu estava olhando as perguntas aqui, eu já ia te perguntar, olha a sintonia. Embora, claro, assim, os candidatos, eles acham que o processo seletivo na empresa é a última etapa. Não, e eu sempre digo, gente, não é. É parte do processo. O ciclo acaba no check-in rota. É porque é uma luta, né, Valentim? E olha lá, né? Às vezes, alguns levam 2, 3, 4 anos para conseguir entrar. Sim. Então, eles entraram, foram aprovados, receberam o e-mail. Acabou. Não acabou, né? Não. O que costuma reprovar aqueles comissários que já entraram, foram selecionados, os candidatos, e durante o curso de treinamento inicial, infelizmente... por algum motivo? O que costuma mais reprovar? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito, porque assim, eu tenho uma coisa enquanto instrutor
que é interessante, mas hoje eu encaro que hoje eu preciso me desvencilhar um pouco disso. Eu sempre falo falar com os meus colegas instrutores, né? Eu entro junto com o aluno, eu passo junto com o aluno, mas eu também reprovo junto com ele. Eu sinto a mesma coisa, então, quando eu tenho um aluno reprovado, isso é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar. Eu fico mal demais. Então, eu fiquei pensando o que a gente podia trabalhar para isso. E aí eu acabei fazendo um levantamento do quais eram os principais motivos que levavam essa demissão precoce. Porque, poxa, durante o treinamento, estamos falando de... Por mais que sejam pessoas Já jovens... entrou, né? Exato. Da sua grande maioria jovens, que hoje está bem variado. A gente tem numa mesma turma um garoto de 18 e uma mulher de 56. Que eu acho isso incrível. É incrível. É incrível, né? E que bom, né? Ver que que o mercado bom que tá antigamente Que essas pessoas estão tendo oportunidades de serem vistas, né? Exato. Agora, nós temos características que aí, eu não estou falando assim, somente, não estou querendo bater nos jovens, não é isso? Temos particularidades de pessoas mais jovens e particularidades de pessoas mais experientes. Automaticamente, nós temos defeitos também que são mais dentro do ambiente de pessoas mais jovens e outros que estão mais de acordo com pessoas mais experientes. Isso que eu vou falar está mais voltado a pessoas mais jovens. Pensa quando nós tínhamos ali 20 anos de idade. E aí, de repente, você vem de uma realidade de um pouco mais de dificuldade e você vai para uma outra cidade. Morando com outras pessoas, né? E estamos falando de cidades grandes como Rio ou São Paulo. Sim, são sempre centros grandes. Exatamente. Com cidades onde você tem um happy hour todos os dias, onde você tem, de repente... Soma isso o fato de ser solteiro. Soma isso o fato de você estar com muita vontade de ganhar o mundo. E aí você vai colocar o quesito estudar em último plano. Ele faz tudo. Festa, menos estudar. Balada, menos estudar. Só que aí o cara esquece que ele está ali a trabalho. Trabalho. A trabalho. São muitas particularidades ao mesmo tempo. Exato. E ele não É muita pode novidade, desviar. muita coisa, né? Exato. Então, assim, nós temos hoje, é bem próximo, assim, pessoas que são demitidas porque reprovaram além do mínimo, do máximo permitido, mas também pessoas, aí me entristece mais, por conta da parte comportamental. Comportamental, Exatamente. Realmente Um erro de leitura, alguma coisa que... É difícil. Porque, assim, eu venho de uma outra escola, eu digo escola de vida, acredito que seja uma escola muito parecida que vocês vieram. E, por exemplo, se hoje eu saio da empresa que eu tô, vou para a empresa onde você voa, você tem mais tempo que eu ali, independente das nossas experiências, fora, amizade e tudo mais, você fala e eu aprendo e eu acato. Mesmo se de repente eu não concordar, num momento oportuno, poxa, Paula, será que aquilo não sei se eu entendi errado, eu tenho todo um cuidado para isso, porque temos uma hierarquia. Eu vejo que algumas pessoas não vêm com esse ajuste de fábrica, né? E que às vezes também, juntando com a outra questão que a gente está falando, pode ser também um ajuste feito na escola de aviação, que muitas vezes não é feito. Dos meus alunos eu pego muito forte nisso. Mas muito forte. Eu conheço alguém que faz o mesmo. Eu conheço alguém que faz o mesmo. Quem é aluno da SPAI fala quando ele entra lá na aula. Para vocês verem como é importante o que a gente Tá vendo? cobra. É importante. Tá vendo? Olha, tem Meu malvado favorito. Esse é o Ali na apelido frente, dele, né? Pra você ter uma ideia, assim, tem um aluno, e eu posso falar o nome tranquilamente, depois quando ele veio, se ele vai rir a beça, se chama Jonatas. Ele chegava na sala de aula, mas coitado, assim, ele fazia Ubermoto e tudo mais, aquela correria, né? Bom dia, pessoal, hoje não tem nada do que você reclamar. Falei, tô com exceção dessa mancha aqui embaixo no teu braço, né? Achei, já tá sujo, como é que é isso? Meu Deus! Aí depois que se formou, ele falou, poxa, olha só, eu te odiava ali naquele momento. Eu te odiava. Mas isso, mas assim, eu consertei. E é o que tem que ser. É melhor apanhar naquele momento do que depois apanhar na empresa, o que né? a gente diz pra eles. Exato. Nós estamos aqui moldando vocês. A gente não tá... A bagagem que o Mendonça pra tem, coisas que eu tenho, que a gente os sabe nossos que vai instrutores... precisar ali na frente. Exato. A gente não tá... Isso é uma forma de respeito, inclusive, como eles também que escolheram. Com o tempo deles, com o investimento com o investimento deles. Exato. Então, esses problemas comportamentais, assim, infelizmente, hoje...
Na minha opinião, são 50% do motivo das demissões. Dentro dentro do treinamento, inicial. ou de repente a pessoa passa do treinamento e aí são outras tentações, são outros encantos na profissão, que é uma profissão maravilhosa. Sim. Né? Exato. A pessoa, às vezes, nunca entrou num avião e de repente ela está em várias cidades. Lembro de uma aluna que ela falou... Trabalhando ainda. Exato. Eu tenho uma aluna que a primeira vez que ela entrou no avião foi já contratada pela empresa que eu trabalho e ela com 1 mês, e falou, Fábio, foi acionada por um Córdoba, como é que faz isso? Eu não sei nem onde é que fica isso, é Argentina, né? Eu falei, calma, vamos lá. Vamos aqui. Então isso acontece e é muito tentador. E se a pessoa não tem aquela noção de que, poxa, eu posso aproveitar os momentos, mas eu estou a trabalho. E aí, enfim, alguns não vêm com esse ajuste e aí a gente tem um número, infelizmente, de pessoas que são cortadas em até 6 meses. É uma judiação, né? É uma pena muito grande. E aí, algumas dessas pessoas são pessoas que buscavam isso há 3, 4 anos. Há muito tempo. Mas talvez tinha uma imagem errada. E eu vejo que, por exemplo, assim, eu sou muito amigo de muitas pessoas que trabalham hoje com a formação para voltar a processo seletivo. Eu mesmo tenho um trabalho também fazendo com relação a isso. Eu acho muito bacana. Mas eu acredito que durante muito tempo foi trabalhada uma glamorização desnecessária e irreal da profissão. Que, assim, temos uma glamorização, sim. Temos algo especial, sim, mas eu acredito que algumas pessoas compraram a ideia errada. Sim. Né? E aí a pessoa se torna especialista em processo seletivo, especialista na melhor maquiagem, a melhor tudo, mas na hora de trabalhar é complicado. E aí essas pessoas são desligadas em menos de 1 ano. É muito triste para tudo. Nesse momento, todo mundo perdeu. A empresa que contratou, essa pessoa perdeu o tempo de vida, não todos existe, perderam. não existe só uma Sem perda dúvida. individual. Exato. Valentim, pra gente encerrar o nosso bate-papo, que tá muito legal, porque a gente gosta Sim, de falar sobre isso, poxa, né? a gente podia ficar adora aqui. falar. O dia inteiro esse negócio aí. Deixa um conselho, olhando aqui pra nossa câmera. Essa daqui, ó. Aqui. Isso. Para quem quer muito ser comissário, o que você diria? Você sabe que isso é uma das principais perguntas, e eu venho pensando muito nisso, minha vida toda live que eu participo, qual conselho eu posso dar e tudo. E a gente sempre pensava, curso disso, curso daquilo, mas perceba se você realmente gosta de trabalhar com pessoas, mas na sua totalidade. Porque trabalhar com pessoas não é só aquele passageiro que é educadinho, aquele passageiro que vem bem vestido, te dá bom dia. Trabalhar com pessoas também é aquele passageiro quando você vai falar bom dia, ele só se for para você. Aquela pessoa que vem de repente com um problema porque ela tem ela perdeu um parente, esse parente está sendo levado dentro do caixão na aeronave, ela está chorando. É aquela criança que está indo de repente para um passeio e não para de correr dentro do avião. Todos esses são nossos clientes. Então, hoje eu digo que eu realmente amo trabalhar com pessoas. Não quer dizer que eu não me irrite de vez em quando. Entendeu? Meu parente! Isso. Sempre tem um Mas parente. isso é permitido até uma certa dosagem. Isso. Mas todos são muito bem atendidos. Então, assim, perceba se você realmente gosta de trabalhar com pessoas, porque eu acho que não tem nada pior do que você perder o tempo da sua vida. Se o seu talento é esse, se a sua vontade é essa, seja muito bem-vindo. Agora, se não é isso, poxa, seja feliz onde você realmente entende que é o espaço para você. De tudo que eu poderia falar, e a gente pode abrir precedente para curso de idiomas, curso disso, daquilo, mas perceba, se é o que realmente eu quero fazer o resto da minha vida, e não só aquela coisa que a gente escuta, eu vou ficar tanto tempo... 5 anos pra juntar dinheiro, comprar levanta um carro. dinheiro, parece que Talvez tu fique parece que é um a vida investimento toda, né? isso aqui, né? Parece que é um banco, né? Vou ficar todo mundo levanta um dinheiro, nossa, eu tô tentando levantar esse dinheiro até agora. Mas, enfim, cara, eu falo assim, eu fico com meus colegas de trabalho, a gente fica com os colegas muito mais tempo do que a gente fica com a família. Então, a gente lida com esses passageiros que são mais complexos também, mais tempo do que vocês vão ficar com seus pais, suas mães, marido, esposa, filhos. Então, perceba se realmente é isso. E se for isso, aí sim, venha com vontade. Muito bom. Valeu. Valentim, muito obrigada. Eu que Obrigada por agradeço. você Prazer ter imenso, aceitado. Valentim. Obrigadão. Poxa, todo meu. Você Por ter compartilhar aceitado. tudo isso. Eu achei, sinceramente, falei, ele vai ser educado, ele vai me responder. Quando eu entrei em contato com ele, mas eu falei, eu acho que ele não vai aceitar. Achou Acho que era ele não vai besta, né? Achou que aceitar. era... Cara, uma cara de Nada, marrento. olha tudo que ele Não pediu. O cara que gosta de ficar na bagunça no avião ali, não gosta de galho. Olha só, que isso. Mas obrigada mesmo por você ter vindo, por você ter
ter compartilhado, por ter sido tão generoso em dividir tudo isso que você dividiu com o nosso público, viu? Mendonça, Obrigado. entrega a nossa lembrancinha para ele, por Entrego. favor. Valentim, Não essa é uma repara, lembrança. essa é uma Opa. lembrancinha Volte para adoçar sua sempre. vida. Obrigado. Divida a Obrigada sua mesmo. experiência. Obrigado. Agradeço. Bons voos. Agradeço muito. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas que falem a real da aviação. Né? Porque para falar conversinha a gente já tem bastante gente. É isso, vamos Mas pessoas dividir que, experiência, né? pessoas que realmente mostrem como é o nosso trabalho e que investam numa formação séria. Porque na realidade a gente precisa realmente de profissionais bem capacitados. E eu vejo que é o trabalho que a SP Aviação faz e eu fico muito feliz de participar desse momento. Obrigada. com vocês. Obrigado, Obrigada Valentim. mesmo, de verdade. Um abraço. Vai. Gente, obrigado pela presença, pro Valentim. Ficamos aqui até a próxima oportunidade. Abraço a todos. Tchau, tchau.